Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é o principal motivo de você perder as suas partidas no xadrez. E isso que eu vou te mostrar aqui não acontece só nas suas partidas, mas também nas partidas de jogadores de todos os níveis, desde o jogador que está começando a jogar xadrez agora até o jogador que já é um grande mestre. A grande maioria das derrotas acontece por essa razão que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas fica aqui comigo que eu vou te explicar também como você pode fazer para prevenir esse tipo de erro, beleza? Para isso eu selecionei aqui para você 3 exemplos onde vai ficar claro para você ficar mais ligado nas suas partidas e evitar assim esse tipo de erro. O primeiro exemplo que eu vou mostrar, ele surge de uma abertura italiana. Então, depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Essa é a abertura italiana, talvez faça até parte do seu repertório de aberturas. As pretas respondem com bispo C5, cavalo C3, cavalo F6. Essa é uma forma muito tranquila de se jogar a italiana, de jogar a abertura. Então fica ali uma partida bem simétrica, os dois lados basicamente jogando como se fosse um espelho. E aqui as brancas fazem o lance bispo G5, cravando o cavalo de F6. H6, perguntando o que quer fazer com esse bispo. Bispo toma, cavalo D5. Atacou a dama de F6, ameaçou o duplo lá em C7. Dama D8 e agora C3. Bom, aqui que nós chegamos na posição crítica que as pretas vão fazer um lance que está muito relacionado a essa razão de perder as partidas que eu disse aqui no começo. Qual seria o lance que você faria de pretas nessa posição depois do lance C3? Pensa aí no seu lance, se você quiser deixa nos comentários aqui depois também, porque a grande maioria dos jogadores, depois de bispo C3, fazem o lance bispo E6 desenvolvendo o bispo. Então eu busquei na base de partidas aqui do chess.com e a base de partidas no Chessbase e tem dezenas, centenas de partidas as pretas fazendo esse lance bispo E6, que parece muito natural de ser feito. Afinal de contas está desenvolvendo uma peça, colocando mais uma peça em jogo. Só que esse lance tão natural de ser feito, ele perde a partida imediatamente. Agora vamos tentar entender o porquê. Por que que esse lance ele perde? Acontece o seguinte, o principal motivo dos jogadores perderem as partidas é não pensar nas ideias do adversário. Então guarda isso na sua mente. Se você lembrar disso nas suas partidas, você já vai sentir uma diferença muito grande, viu? Porque a maioria dos jogadores não faz a pergunta: o que o meu adversário quer fazer com esse lance? E até mesmo jogadores experientes, às vezes durante a partida, ali no calor do momento, acaba esquecendo, pensando só nas próprias ideias e esquece qual é a ameaça do adversário, o que o adversário está querendo fazer. E esse é o principal motivo de cometer erros na posição. Por exemplo, aqui depois do lance bispo E6, eu quero que você tente fazer a pergunta junto comigo. Qual é a ameaça das brancas? O que as brancas vão fazer se eu jogar bispo E6? Então agora você tem que se colocar no lugar do seu adversário. Então não é um jogo de adivinhação. Tem muita gente que começa a jogar xadrez, fica perguntando, mas como você faz para adivinhar o lance do seu adversário? Então não está relacionado a adivinhar o lance, está relacionado a calcular as melhores possibilidades do adversário. Aqui existem métodos de cálculo que eu vou te mostrar daqui a pouco, que você pode utilizar para pensar nos lances do seu oponente. E o primeiro deles é pensar nas ameaças. Então, se eu vou jogar o bispo para E6, qual lance que eu devo me preocupar? Qual lance que o meu adversário pode fazer que ameaça algo? Por exemplo, ele tem algum lance que ameaça uma peça, ele tem algum lance que ameaça mate, algum lance que, de repente, captura uma peça. Então, se ele tiver algum tipo de lance como esse, um cheque, por exemplo, você vai começar por esse tipo de lance. Então, por exemplo, quando as brancas fazem C3, a ideia do branco é avançar o peão para D4 no próximo lance, ficando assim com um forte centro de peões.
E é um lance que ameaça uma peça, porque olha só, D4 e B4 são lances que eu preciso ficar ligado agora porque tá ameaçando o meu bispo de C5. Então, quando eu quero fazer o lance bispo E6, o primeiro lance que eu devo calcular do meu adversário é o lance D4. Se você não calcula o lance do seu adversário, então muito provavelmente você vai continuar pendurando peças, vai continuar cometendo erros, porque não tem como. Aqui depois de bispo E6 tem que pensar qual que é a ameaça. E não é nenhum cálculo profundo que você vai falar, mas isso aí é coisa de grande mestre que fica calculando vários lances na frente. Não, não é assim. Se você simplesmente pensar na ameaça do seu adversário, então calcular o próximo lance, qual é a ameaça do meu adversário, você já evita muitos erros. E com o tempo, se você for treinando, você vai melhorando essa sua habilidade de calcular. Então, aqui depois de bispo E6, o grande problema é que as brancas fazem D4, atacou o bispo, por exemplo, peão toma, o bispo continua atacado. E agora, quando tira esse bispo, existe um tema de garfo com essas duas peças, o cavalo de C6 e o bispo de E6. É um tema tático. O seu peão avança D5, tá atacando as duas peças ao mesmo tempo. Então, cavalo B6, o cavalo ele toma o bispo defendendo o bispo de C4, peão toma e agora vem D5 garfo. Atacou as duas peças ao mesmo tempo. Ainda seria possível tentar tirar o cavalo para A5, mas depois de bispo D3, está ameaçando tanto o bispo de E6 quanto B4, porque o cavalo está sem casas. Por exemplo, se jogar bispo D7, leva agora B4 e as pretas perderam uma peça inteira. Então, isso acontece quando o jogador não pensa nos lances do adversário. E olha, tem muita gente que perdeu já jogando esse bispo E6 e levando aqui o D5. Então, essa é uma das principais habilidades que o jogador de xadrez ele precisa desenvolver. Eu, por exemplo, quando eu virei grande mestre em 2016... um dos principais motivos de ter conseguido dar um salto assim no meu nível de jogo foi dar uma atenção especial nesse treinamento dos lances do adversário. Eu lembro que eu ganhei um livro do Dvoretsky chamado Nunca olvides que tienes um rival em frente. Então, nunca esqueça que seu adversário tá na sua frente. Você tem um adversário ali na sua frente. E esse livro ele trata bastante esse tema, são 4 capítulos onde o Dvoretsky ele aprofunda nesse tema dos lances do seu adversário. Então é um livro cheio de exercícios, já adianto que é um livro bem difícil, então é para jogadores que estão no nível mais alto. Na época eu era mestre internacional, eu lembro que foi um livro difícil, mas ficou assim tão enraizado na minha mente essa ideia de prestar atenção nos lances do adversário que eu comecei a fazer isso muito bem nas minhas partidas. Tanto que no torneio seguinte que eu joguei, eu fui vice-campeão brasileiro e no seguinte fiz minha última norma de GM e virei grande mestre. Isso lá em 2016. E um dos motivos é justamente dar uma atenção para esses lances do adversário. Agora vamos lá, vamos para um segundo exemplo que eu selecionei aqui. Esse exemplo acontece logo na abertura, ali numa defesa siciliana, depois de E4, C5, cavalo F3, D6, C3, cavalo F6 e agora bispo E2. Bom, essa variante é uma variante que eu já joguei em torneios também e, por incrível que pareça, tem um lance que as pretas fazem aqui que ele perde imediatamente, que já foi jogado mais de 300 vezes. Eu olhei na base hoje para gravar esse vídeo e tem muito jogador que faz isso. Se pegar na internet, então, no xadrez online aqui no chess.com, vai ter ali milhares de partidas as pretas fazendo esse lance aqui. O cavalo toma E4, tomando o peão. O que acontece? Quando o seu adversário deixa um peão assim em defesa, um peão no ar, primeira coisa que você deve fazer não é ir lá e tomar o peão e rezar para que dê certo. Não, você tem que pensar, pô, mas será que ele entregou o peão mesmo assim? Será que não tem nada que ele possa fazer depois de cavalo E4? Então, uma das coisas que eu aprendi nesse livro do Dvoretsky que eu falei é justamente desconfiar mais dos lances do seu adversário. Porque eu lembro que nos primeiros exercícios desse livro, eu fiz ali a primeira página, tinha uns 6 exercícios, eu acho que eu errei 4 dos 6 exercícios. E aí eu falei, caramba, esse livro é difícil mesmo, vou ter que prestar mais atenção. Mas a questão não é nem que
os exercícios eram tão difíceis, os primeiros, mas é que eu não tava dando a atenção que merecia para os lances do adversário. E aí ele falava isso, você tem que desconfiar mais dos lances do seu adversário. E aqui é um caso simples, mas que deixa bem clara essa ideia, que depois do lance bispo E2, é claro que o branco não vai entregar o peão assim. Você tem que desconfiar. Então, se eu jogar cavalo E4, o que ele vai tentar fazer? Tem algum lance que ameaça meu cavalo? Tem algum lance que é cheque? Tem algum lance que, de repente, captura uma peça? Então, por exemplo, depois de cavalo por E4, vem o lance dama A4 cheque. Então, deu um cheque, é um lance muito forçado e, ao mesmo tempo, ameaçou o cavalo. Quando eu jogar bispo D7... tá caindo o cavalinho E4. Então, lembra disso, vê as ameaças. Vai fazer um lance, dependente do momento, se é na abertura, igual aqui, se é no meio jogo, no final. Pensa primeiro, o que meu adversário vai fazer? Quais são os lances que ele tem que criam ameaças? Você checa isso e aí depois você faz o seu lance. Então, como eu disse, tem alguns métodos de cálculo para fazer isso que eu estou explicando aqui. Eu vou mostrar em mais um exemplo, uma partida do Carlsen contra o Caruana. Mas o principal desses métodos que eu aprofundei nesse livro que eu citei aqui, e eu trago aqui na trilha do Chessflix de 1500 a 2000, é a trilha que leva o jogador até os 2000 de rating aqui dentro do Chessflix. Se você vem aqui na parte de cálculo, então tem uma série de métodos de cálculo, como eu disse, que te ajudam a organizar o pensamento, fazer as perguntas certas para encontrar o melhor lance. E existe uma aula muito interessante que é a aula sobre pensamento profilático. Então, o que é esse pensamento profilático? É basicamente você pensar no que o seu adversário ele quer fazer no próximo lance, você está um passo à frente do seu adversário. Então, esse tipo de treinamento ele faz você ir desenvolvendo essas habilidades. Um jogador que tinha esse pensamento profilático assim muito aguçado era o Karpov. Então, para quem já analisou partidas do Karpov, já deve ter percebido isso nas partidas dele. Mas isso não é algo que só o Karpov sabe fazer. Qualquer jogador, independente do nível, pode fazer a pergunta: o que meu adversário quer fazer no próximo lance? Quais são as ameaças dele? E aí você vai olhar os cheques, ameaças de peça, vai olhar ameaça de mate e capturas de peça. Só então você vai para o seu lance. E agora eu vou mostrar aqui o terceiro exemplo que foi tirado numa partida do Carlsen de brancas contra o Caruana, que você vai ver que não é só os capivaras que fazem as capivaradas ali entregando peça ou então deixando passar recursos do adversário, ideias do adversário. Até mesmo nas partidas de elite acontece esse tipo de coisa. Às vezes o jogador ele acaba deixando passar algo. E essa partida que eu separei, ela foi jogada em um desempate. Então era uma partida, um ritmo rápido, ou blitz, talvez seja em blitz até. Inclusive essa partida foi jogada no Brasil, né, que em 2012 teve uma etapa do Grand Slam, que foi em São Paulo, e aí jogou ali Carlsen, Caruana, Anand, Ivanchuk estava também, eu lembro que Valerro e tinha mais um jogador que eram 6 jogadores, eu lembro que eu tava lá todos os dias, não tava jogando o torneio, tava acompanhando só, mas assim, foi uma experiência muito massa ver esses caras jogando aqui no Brasil e rolou essa partida. E o Caruana ele perdeu a partida muito rápido, que foi o seguinte, eu vou mostrar a posição crítica já, né? Então passar bem rápido a parte da abertura. E aqui depois do lance torre D1, o Caruana fez um lance A6. Bom, A6 é normal nesse tipo de posição, só que esse lance ele perde imediatamente. Isso porque o Caruana ele deixou passar uma ameaça do adversário. Aqui seria melhor jogar com dama C8, dama B8 ou dama C7. Todos esses lances com o mesmo objetivo, que é defender o bispo de B7. O Caruana ele jogou A6 e ele não se ligou que aqui o Carlsen poderia fazer E5. Então olha só, que tipo de lance é esse? É um lance que cria uma ameaça, ameaça o cavalo e o bispo ao mesmo tempo. Então para jogar A6 é preciso calcular as complicações desse lance.
Então, essa aqui é a lógica. Você não vai adivinhar o que o seu adversário quer fazer. Você busca o melhor do seu adversário e sempre os mais forçados, esses que vão ameaçar alguma coisa. Então, depois de E5, o Caruana fez bispo G2, é forçado, e agora o Caussin faz E por F6. E qual que é o grande detalhe da posição? Se volta o bispo para B7, que muito provavelmente o Caruana furou isso, tá levando o cavalo por E6. F por E6, dama por E6. E agora não tem casas para o rei, vai ter que jogar bispo E7. E aí pode ou tomar em G7, ou tomar em E7. E tá completamente ganho o branco. Pode, por exemplo, jogar FG7 e agora vai cair a torre inteira. Vai tomar e posição de abandono já para as pretas. E aí o que acontece? Depois disso, depois que toma em F6, tá ameaçando tomar o bispo também. Tá com essas duas ameaças, cavalo E6 e rei toma G2. O Caruana jogou ainda bispo H3, só que agora ele leva dama H5. E esse lance é duríssimo, porque ameaça o bispo de H3, não tem casas para o bispo, a única casa seria a casa F5, mas aí vem cavalo F5, E por F5, e a dama volta para E2 com aquele mesmo tema de mate. Se jogar o cavalo para E5, tá levando F4 e tá caindo uma peça inteira. Então, aqui depois de dama H5 veio dama F6, dama H3, mas o Caruana ele já abandonou logo depois de cavalo C6, ele já abandonou a partida. Na verdade, seguiu mais dois lances ainda, veio cavalo E5, cavalo E7, rei E7, bispo F4, aqui ele viu que não ia dar para continuar jogando com essa peça a menos, ainda mais contra o Caussin. Mas olha, até um jogador como um Caruana comete erros relacionados a não ver lances do adversário. E se você pensar, as partidas que você tá perdendo, muito provavelmente são por conta disso. Às vezes você leva um tático, deixa passar uma ameaça, leva um garfo, deixa uma peça no ar. Então, só de prestar atenção e usar essas perguntas que eu te mostrei aqui para organizar a sua forma de pensar, eu tenho certeza que já vai fazer você melhorar bastante o seu nível, bastante a sua forma de jogar xadrez. E se de repente você quer aprender mais sobre isso que eu te mostrei aqui, desenvolver os métodos de cálculo, como organizar o seu pensamento na hora de calcular, eu quero te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode treinar comigo e com outros grandes mestres e ter acesso ali às nossas trilhas de treinamento para você ir desenvolvendo suas habilidades em cada fase do jogo. Inclusive, se você entrar hoje para a nossa lista de espera da Chessflix, você vai pegar ali uma semana especial, onde você vai poder entrar pro Chessflix por um valor bem abaixo do valor normal. Então, se isso te interessa, clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra para a lista de espera, que você vai pegar ali o finalzinho da promoção de aniversário, que foi o meu aniversário, e eu resolvi dar um presente para todos que estavam na lista de espera da Chessflix. E isso vai até o final desse mês de agosto. Fechado? Bom, então não fica de fora dessa, clica aí no link que está na descrição desse vídeo e a gente vai chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.